Sexta-feira, 13 de dezembro de 2013, uma data simbólica, né? E está começando mais uma vez ao vivo para todo o Brasil, pela TV Câmara, pela Rádio Câmara e pelo portal da Câmara na internet, mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha e no programa de hoje nós vamos discutir o consumismo à brasileira. Será que é exagerado? Será que é enganado, iludido por promoções, ofertas que no fundo, não são exatamente o que parecem ser? Para discutir esse assunto com a gente, nós temos aqui o Fábio Iglesias, que é professor do Departamento de Psicologia da Universidade de Brasília e especialista, entre outras coisas, em comportamento consumidor, né, Fábio? Correto. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Fabrício. Obrigado pelo convite. Muito obrigado a você por ter aceito o nosso convite. E nós temos aqui também o Carlinhos Beauty Hairstylist aqui de Brasília, né? O que antigamente se chamava era cabeleireiro mesmo, né, Carlinhos? Agora tem uma coisa mais... Fabrício, mais é chique, porque né? cabeleireiro é uma coisa do passado. Hairstyler quer dizer o quê? É o homem que cuida do visual, da beleza do sexo, ou masculino, ou feminino, enfim. É uma evolução do É cabeleireiro. uma evolução do cabeleireiro, porque... E é bem mais legal, porque quando falava cabeleireiro, porque veio o barbeiro, depois do barbeiro veio o cabeleireiro, e agora nós já estamos em outra era. É o hairstyler. Onde será que nós vamos chegar aí, Carlinhos? Pois é. O Carlinhos é uma figura conhecidíssima aqui em Brasília já há muito tempo. Já esteve aqui no Participação Popular também, né, Já, Carlinhos? e eu gosto muito de participar dessas coisas. Principalmente hoje, assim, eu acho que a coisa é bacana. Esse assunto é muito bom, porque... E você se acha um consumista, Carlinhos? Eu me acho consumista, mas é como você falou, esse negócio do consumo é meio perigoso. Às vezes tem propaganda, às vezes enganosa, não é? Pois é, nós vamos falar disso, sim. Eu quero que você até conte algumas histórias aí que você lembre. E eu quero que você que está nos acompanhando pela Rádio Câmara, pela TV Câmara, também mande suas histórias, mande suas perguntas, suas opiniões, suas dúvidas. É só ligar para o 0800 619 619, a ligação é de graça. Você também pode mandar um e-mail para o endereço participaçãopopular@câmara.leg.br. É tudo junto, sem cedilha, sem tio, não tem espaço entre as duas palavras. E se você usou o Twitter na internet, você também pode mandar para a gente um tweet, né, uma mensagem ali pelo Twitter, mencionando o nosso nome de usuário, @participaçãopop. Do mesmo jeito, tudo junto, sem cedilha, sem tio, que a gente vai discutir aqui a sua pergunta, a sua opinião com os nossos convidados. E também vamos discutir tudo que o meu amigo Sandro Faria trouxer para a gente lá do centro de Brasília, né, Sandro, que você está agora? Mais uma vez aqui no centro de Brasília, Fabrício, mais uma vez em um shopping aqui da região central da capital, e não poderia ser diferente, né? Afinal de contas, hoje a gente está discutindo no templo do consumo, digamos assim, essa questão aí que você falou bem no início do programa, consumo à brasileira, né? Vamos saber se esse consumo, o fato de nós sermos um país capitalista, se a gente está absorvendo hábitos de nações como os Estados Unidos, por exemplo, né? Que criaram o Black Friday e agora isso está meio que como novidade por aqui ainda. Vamos passar o programa todo aqui discutindo com o público que vai passando aqui por esse shopping. Eu, por exemplo, encontrei agora o Quirino. O Quirino, a profissão dele é, você é pedreiro, né, Quirino? Trabalha com obras. E aí, final de semana, geralmente, quando você tem um tempinho, você vem ao shopping fazer compras ou descansa? Geralmente não, eu descanso, né? Mas você está com duas sacolas na mão, vou até pedir para você virar ali na frente para a gente mostrar. Você está com duas sacolas. Você veio fazer compras, aproveitar já a época de Natal ou não? Não. E só fazer uma troca e comprar um presente. Aproveitar e comprar um presente. Ou seja, aproveitou que veio trocar alguma coisa e já comprou outra. É, pra variar, né? Você é casado, né, querido? Sou casado. Em casa, quem consome mais? Quem faz mais compras? Você ou sua mulher? A mulher, com certeza. Isso geralmente é uma resposta incomum que os homens dão, né? Mas chega a ter em casa algum tipo de discussão, assim, tipo, tá comprando demais, olha o cartão de crédito, olha o consumismo, ou não? É tranquilo para vocês? É tranquilo. Nunca tem discussão por questão de compra, não. Agora, você acha que essa época, Natal, por exemplo, né? Inclusive, Fabrício, o shopping está bastante cheio, bastante lotado. Tem fila para tudo. Fila para estacionar, fila para banheiro. É aquela imagem muito comum do mês de dezembro, né? Você acha que essa época as pessoas consomem mais ou o ano inteiro já está tendo datas em que o consumismo está, assim, digamos, mais desenfreado? Não, essa data de Natal, né, pessoalmente assim, com certeza consumo mais mesmo. Questão de presente, tudo, né? Tá certo, querido. Bom Natal para você, então. Obrigado pela entrevista, Fabrício. A gente espera encontrar outras pessoas assim como o Quirino para a gente debater esse assunto durante o programa todo. Beleza, Sandro. Estamos esperando aí, então, na hora que você tiver mais alguém como Quirino aí
para participar do nosso programa, é só chamar, tá bom? E eu volto a reiterar o convite para quem estiver nos acompanhando, é só ligar para 0800 619 619, ligação gratuita. É só mandar um e-mail para participaçãopopular@câmara.leg.br ou é só mandar uma mensagem pelo Twitter ali na internet com o nosso nome de usuário, @participaçãopop. Antes de nós entrarmos nessa discussão sobre o consumismo à moda brasileira, vou mandar alguns abraços especiais aqui, a começar para o meu amigo Roberto Fernandes, o Bob, né, todo querido, muito querido por todos os colegas dele aqui na Secretaria de Comunicação da Câmara dos Deputados, que virou papai agora, né, tá aí com o primeiro filhinho dele. Grande abraço para o Bob. Um abração também para Michele Maia, daqui de Brasília, para o Cecílio Martins Filho, de Santa Maria, Distrito Federal, Débora Geraldes, minha amiga do Jardim Botânico, do Distrito Federal também, a Maria Rejane Valinoto Camargo, que mandou para a gente uma mensagem, ela não disse de onde é, sobre a reprise do programa que nós fizemos sobre cotas para negros nos concursos públicos. Ela mandou agora essa mensagem, né? Muito obrigado por ter assistido a nossa reprise, Rejane. Sobre o nosso programa de exposição de intimidades na internet, o programa do dia 6 de dezembro, nós recebemos algumas mensagens aqui, não deu para ler tudo durante o programa, a gente até conseguiu ler uma boa parte, né? Mas queria registrar aqui a participação, de toda forma, do Wilson Borges Pereira Neto, do Rio de Janeiro, capital, e do João Luiz Minicelli, que é professor de Direito Penal, não disse de onde é também, mas ele mandou por e-mail uma proposta de alteração do Código Penal sobre essa questão da exposição de intimidades na internet, muito detalhada, muito bem argumentada, né? O professor mandou isso aqui, não deu para a gente realmente discutir essa proposta no programa, mas a proposta foi encaminhada para todos os participantes dessa edição do Participação Popular, viu, professor? Então, muito obrigado pela sua contribuição e saiba que ela está sendo encaminhada. Vamos lá tocar o programa agora sobre essa nossa discussão sobre o consumismo brasileiro, as ilusões do consumidor. Eu vou começar perguntando para o Fábio Iglesias, que é professor do Departamento de Psicologia da Universidade de Brasília. Fábio, o brasileiro ele é mais levado ao consumismo, é mais fácil levar o brasileiro ao consumismo do que outros povos do mundo, outras nações? Será que a pergunta é se nós somos mais consumistas do que outros, ou será que o sistema mercado é planejado de uma maneira que nos faz consumir mais? Exatamente, por isso que eu perguntei. Talvez essa seja mais a questão, porque o que se observa hoje em dia é que você tem um estímulo muito grande ao consumo, né? Quer dizer, na chamada externa aqui do Sandro, ele estava falando, né, do shopping, né, como é que há muitas filas, muitas pessoas procurando trocar ou já comprar produtos, né? Então, na verdade, tem todo um estímulo ao consumo que começa desde as políticas do governo até os esforços das próprias lojas e empresas para que as pessoas consumam cada vez mais, né? E consumir ajuda a manter uma certa identidade. As pessoas consomem porque elas precisam se vestir de uma determinada maneira, elas precisam ostentar veículos, produtos, né? Então, o consumo não cumpre só uma função de atender a necessidades básicas. As pessoas não só comem, elas escolhem onde elas vão comer, o que elas vão comer. Elas não precisam só de uma camisa qualquer, elas precisam de uma camisa que tem uma certa marca, que passa um certo status, né? Então, existe todo um arranjo voltado para que as pessoas consumam muito. E consumam dessa forma programada, né? O quanto que é programado depende também do tipo de produto, né? Em alguns produtos você não tem tanta concorrência, não se fala tanto, né, nesse tipo de programação, né? Mas para muitos a publicidade ela faz um esforço enorme para que as pessoas tentem justamente espelhar esses conceitos, essas ideias, né? Nas pesquisas que nós temos feito sobre comportamento consumidor na Universidade de Brasília, né, nós identificamos facilmente que alguns produtos cumprem uma função que a gente chama de mais utilitária. Então, por exemplo, se você precisa de uma vestimenta, qualquer vestimenta, a princípio, vai cumprir a função de te abrigar do frio, da chuva, você está minimamente cobrindo, né, o seu corpo. E você tem produtos que cumprem uma função que nós chamamos de mais simbólica, que é o que eu me referi. É o logotipo na camisa, é a marca do seu relógio, é o modelo do seu carro, porque, a princípio, todos eles cumprem o mesmo tipo de função. E o que cada vez mais se explora na publicidade, o que a mídia está sempre reforçando, é a ideia de você consumir certos produtos e certos serviços que vão marcar essa identidade. Aquela coisa de não consumir produto, mas consumir valores, né? Valores e conceitos, exatamente. Aí o Fábio Iglesias, né, para quem estiver acompanhando o programa pela Rádio Câmara, não está, obviamente, vendo o Fábio Iglesias, que é professor do Departamento de Psicologia da Universidade de Brasília. Agora eu vou perguntar para o Carlinhos Bilt,
que é hairstylist aqui de Brasília, uma figura do mundo fashion. Carlinhos, isso que o Fábio falou sobre as marcas e essa necessidade de comprar, assim, você concorda com isso? O que leva alguém a buscar determinadas marcas, na sua opinião? Você, quando compra, por exemplo? Por quê? exemplo, Fabrício, eu desconcordo com ele um pouco. Porque tem pessoas, por exemplo, tem pessoas que têm dinheiro de verdade e às vezes não fazem questão por marcas. E às vezes tem pessoas que não têm dinheiro e querem ter marcas. É muito comum, inclusive. É muito comum. Então, o que acontece? Eu acho que quando a pessoa ela tem pé no chão e ela é uma pessoa consciente do dinheiro, como ela ganhou, se for um dinheiro difícil, bem crucificado mesmo, aquele dinheiro suado, as pessoas pensam 2 vezes roupa de marca, porque, de repente, uma pessoa, um ser humano, você botar uma calça ou de marca ou não de marca, a marca é você, não é a roupa. É você que vai ditar a marca. Então, eu não vejo muito por esse lado, não. Agora, esse negócio de marca também vai muito adolescentes, pessoas mais jovens, as pessoas que estão aí começando a vida e querem mostrar para as pessoas que são importantes, ou que pode, ou que não pode, e procura a marca. Você vê que as marcas são mais para pessoas mais jovens, ou então novos ricos. Você compra coisas de marca, cara? Compro coisa de marca pelo seguinte, porque quando veste bem em mim, não por fato de ser a marca. Sim, quando veste, se for uma marca famosa, que veste bem, bacana, sem nenhum problema. Agora, se não for, nenhum problema. Eu não faço muita questão por marca. Tenho roupas de marcas, tenho joias de marcas, tenho tudo que é de marca, isso não resta dúvida. Mas não é eu comprei porque é marca. Eu comprei porque eu, Carlinhos Beauty, acho legal, acho interessante. E caiu bem aqui. Caiu bem, vestiu bem, encaixou bem comigo, tô dentro. Mas dá uma sensação de bem-estar, de poder, uma coisa assim? Dá, sabe por quê? Porque, infelizmente, Fabrício, as pessoas olham você pelo que você está vestido, pelo que você tem, e não sei o quê, não é por aí. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu mexo com o público muito grande, eu tenho uma redondeza de pessoas muito grande que passa pela minha mão. E você é do mundo fashion, É, né? Obviamente. inclusive tem pessoas que chegam a mim, que você olha e diz assim, poxa, essa tá mandando cheio do dinheiro. E você vai lá e não tem. E de repente chega uma bem humilde, bem simples, assim, meia com medo, meia assim, sem querer, e tem dinheiro. Então, as aparências se enganam também. Aquela coisa de que novo rico gosta de esbanjar, né? Exatamente. Então você vê que as pessoas ficam preocupadas por uma marca de um carro. Eles ficam preocupados porque eles querem mostrar que está de Mercedes, querem mostrar que está de Jaguar. E de repente você sabe, todo mundo sabe, o Brasil e o mundo sabe que tem pessoas arquimilionárias que de repente anda de Fusca, anda de carrinho velho, que as pessoas nem descobrem quem é a pessoa. Depois algumas pessoas dizem, olha, aquele é o fulano de tal. Ué, mas naquele carro... Com aquela roupa? É com aquela roupa. Então, isso aí não cai muito, isso aí não engana muito, não. As pessoas que sabem. Você vê, tem muitas pessoas, por exemplo, às vezes tem pessoas que usam uma semi-joia, que é uma réplica de uma joia poderosa, e dependendo de quem tá, você vai dizer, é uma joia perfeita. E às vezes não é uma marca. E existe também réplicas, né? Cópias de muitas das coisas que às vezes a pessoa está usando e que você acha que é uma marca e não é. Hoje, até para você comprar marca, você tem que ter cuidado. Por quê? Qual o cuidado? Tem muita falsificação nas marcas. Uhum. Ou seja, não dá nem para confiar, né? Não O dá nem Carlinhos pra Beauty confiar. aqui, hairstylist de Brasília. Eu tenho o pessoal, alguns colegas já mandando coisa aqui pelo Twitter, mandando mensagem pra gente, a Carol Linden, dizendo, eu acho preconceito dizer que a mulher compra mais, homem também compra muito em tecnologia, carros, só muda o objeto comprado. E meu amigo João Pitela Júnior, saudações tricolores para ele, dizendo aqui, viva o consumismo que salva a pátria ao gerar empregos e renda. Amo muito tudo isso. Bem irônico, João Pitela Júnior, dá para entender a crítica dele aqui. Vamos de novo ao centro de Brasília com Sandro Farias. Diga lá, Sandro. Ô Fabrício, passando por aqui, eu encontrei a Bárbara é estudante, e aí o avô dela tá esperando ela no carro, ela está cheia de sacolas, esse é o segundo shopping dela de hoje, ela tá vindo de um shopping, aí passou aqui,
Bárbara, você deixou as sacolas no carro, você fez muitas compras lá antes? Fiz, eu tava no Iguatemi antes daqui, eu fiz muitas compras. Só que aí eu tive que voltar aqui pra comprar uma coisinha pra botar no meu celular, né? Porque arrebentou. Pois é, vamos contar essa história direito aqui. Ela tá com esse celular, o smartphone, digamos assim, né? Que é o celular da moda. E aí tem todo, assim, há vários produtos, né? Que você acaba comprando junto com o celular, ou depois também. Tem capinha, tem película. E ela veio aqui só pra comprar, Fabrício, essa presilhazinha aqui. Explica pra gente, Bárbara. É porque assim, da última vez eu comprei aqui essa presilhinha e eu coloco porque meu celular cai muito e, nossa, vive quebrando, né? E eu cansei disso. Só que arrebentou e depois que arrebentou eu já deixei cair umas 3 vezes. Aí eu vim aqui, só que não tem, infelizmente. Você se acha consumista muito? Demais, eu gasto dinheiro de todo mundo, é impressionante, até das minhas amigas. Quem que é esse todo mundo? Pai, avô, como é que é isso? Ai, meus pais, meus avós, às vezes eu ligo pra minha Dinda e peço. O que você consome mais, hein? Que Muito. tipo de produto que você consome mais? Eu gosto muito de eletrônicos e, nossa, de maquiagem, adoro, roupas, tudo. Eu gasto até com besteira, tipo, coisas que eu não vou usar. Mas eu gosto de gastar, eu não sei porquê. Compras de Natal agora, por exemplo, quando você vai acompanhando, sei lá, sua mãe, seu pai pra fazer as compras, você dá um jeito de sempre comprar alguma coisinha pra você também? Completamente. Então, eu tava com meu avô no Iguatemi e nisso a gente tava fazendo as compras pros meus outros parentes. Aí em toda loja que a gente entrava, eu ia lá e comprava mais alguma coisa pra mim. Então, tipo, todos os parentes têm um presente só e eu tenho vários. Tá feliz então com esse Natal? Eu tô muito feliz, mas é sempre assim todos os natais, praticamente. Tá certo, Bárbara. A Bárbara é uma consumista assumida e, pelo jeito, bastante feliz, né, Fabrício? Parece que ela tá bastante contente com essa vida dela aí, né? Ela tá muito sorridente, inclusive. Tá no shopping, né? Tá igual pinto no lixo, como Já se tá de diz por aí, né? férias, então tá tranquila agora. É, exatamente. Manda um beijo aí pra Bárbara, Sandro. Daqui a pouco a gente volta com você no centro de Brasília. E, se eu não me engano, a gente já tem uma conexão fechada aqui via internet com o Elias Farjado, que é autor de um livro chamado Consumo Consciente. O Elias tá acompanhando aí o Participação Popular, Elias? Eu acho que quero agradecer a oportunidade de participar desse programa e digo que o consumo é um assunto muito candente, está no centro da vida da gente, né? Como foi que você fez esse livro? O que diz esse livro essencialmente, Elias? Esse livro se chama Consumo Consciente, Comércio Justo, Conhecimento e Cidadania como Fatores Econômicos, e foi editado pela editora Senac Nacional. Foi uma proposta de refletir um pouco sobre esses temas econômicos dentro de uma visão um pouco mais aberta, mais focada. Por exemplo, com relação ao consumo, muito se diz que o consumo é uma coisa alienante, que a pessoa só pensa em ter e não em ser, que o consumo leva a uma alienação. Isso, por um lado, se a gente pode dizer que em alguns momentos é verdadeiro, por outro lado, não é. Existem cada vez mais redes de consumidores conscientes que procuram saber de onde vem aquilo que eles estão consumindo, que procuram ver se por trás daquele produto não tem trabalho escravo, não tem relações de produções muito excessivamente exploratórias e, então, buscam muito mais a solidariedade e buscam muito mais exercer a sua cidadania através do consumo. Isso é uma coisa que é possível e que se esboça no Brasil, em vários lugares do Rio, São Paulo e Brasília. O consumidor ele tem que saber que ele faz parte de uma grande cadeia, de uma sociedade que é de consumo, nós vivemos no capitalismo. Mas ele não é um ser passivo apenas diante da propaganda que aceita tudo que lhe é proposto. Ele pode se organizar para dizer, isso eu quero, isso tem a ver comigo, isso eu acredito, então eu vou consumir isso. Isso eu não vou consumir porque eu acho que isso é degradante para o ser humano, isso tem relações de produção distorcidas e neste consumo eu não embarco. Mas, Elias, tem muita gente que realmente pensa nisso antes de consumir ou a coisa é muito mais impulsiva propriamente? A coisa é muito impulsiva porque a pressão da propaganda e do compre compulsivamente é muito grande. Agora, por outro lado, a pressão da reflexão, da consciência, também cresce. Não se trata de você ser contra o consumo, mas de você exercitar o consumo como uma parte do seu estar no mundo, como algo que produz
conteúdos simbólicos, como disse o professor anteriormente, mas que algo que também pode ser direcionado para o bem. Quer dizer, você participar de uma rede de compras solidárias que privilegia o pequeno produtor, que você não acreditar em tudo daquilo que lhe é dito, porque muitas vezes lhe são ditas coisas que não são verdadeiras, em nome da necessidade de vender. Quer dizer, o que a gente está propondo é exercer-se enquanto cidadão num melhor sentido do que o que está sendo feito. Agora, Elias, como você vê, a gente estava falando aqui da questão do consumo por marcas. Como você vê aquele fenômeno que acontece com algumas marcas especificamente, e eu acho que a Apple de computadores é o maior exemplo da atualidade, elas criam um verdadeiro fanatismo em torno de si, levam as pessoas a consumir exclusivamente aquela marca. Por que isso acontece, na sua opinião? O que diferencia essas marcas das outras? Existe a Apple, existe a Dell, existem muitas outras marcas. O que diferencia é que nós estamos numa sociedade de consumo, mas estamos também na sociedade do conhecimento. O acesso à informação é muito grande. Então, se a marca quer lhe impor coisas que não estão dentro do seu universo de preocupação, você entra na própria internet, que é uma rede que acessa todo tipo de conhecimento e vê que aquilo que a Apple está lhe propondo pode não lhe agradar, pode lhe agradar um outro tipo de jogada, que eu acho que são as jogadas dos grupos organizados de consumidores. Em São Paulo a gente tem o grupo como é que chama? Instituto Kairos, que propõe, quer dizer, a informação existe. Eu acho que para fazer face a essa imposição de consumo a qualquer custo, a gente tem que entrar com o consumidor organizado, buscando seus direitos, não sendo contra o consumo, mas fazendo do consumo um ato construtivo, que apoia os grupos que precisam ser apoiados dentro da sociedade. Isso aí já fica, então, como dica, né, Elias, aí para o consumidor agora nessa época de Natal. Isso aí. Tá certo. Elias Farjado, autor do livro Consumo Consciente. Como é que é mesmo o nome? Consumo Consciente. Consumo Consciente, Comércio Justo, Conhecimento e Cidadania como Fatores Econômicos. Ou seja, o conhecimento caminha e nos faz uma sociedade mais evoluída, mais preocupada com o outro, mais ligada no social, no bom sentido, e ligada também na propaganda, na fruição, no prazer, que isso também faz parte do mundo. Mesmo que seja por meio do consumo, né, Elias? Grande abraço para você, Elias. Feliz Natal para você também, viu? Para vocês também. Grande abraço, obrigado por ter estado com a gente aqui no Participação Popular. Você que está acompanhando o nosso programa também pela TV Câmara, pela Rádio Câmara ou pelo portal da Câmara na internet, pode mandar sua pergunta, sua opinião sobre esse consumismo do brasileiro. Afinal, o brasileiro é diferente de outros povos. Enfim, qual é a sua pergunta? Qual é a sua opinião a respeito disso? Ligue para o 0800 619 619, é de graça. Mande um e-mail para participaçãopopular@câmara.leg.br ou mande uma mensagem pelo Twitter com o nome de usuário, @participaçãopop. Vamos continuar a nossa discussão aqui com o pessoal no estúdio. Eu queria chamar a atenção do Fábio Iglesias para uma questão recente que surgiu aqui. O Fábio Iglesias, que é professor de psicologia da Universidade de Brasília, UNB. Fábio, teve uma pesquisa que foi feita pelo Programa de Administração de Varejo, Provar, e por uma empresa chamada Icona, que diz que 21,5% dos produtos vendidos por 11 sites da internet tiveram preços aumentados em cerca de 10% na Black Friday desse ano, aqui do Brasil, dia 29 de novembro. Nos itens que tiveram desconto mesmo, ficou em torno de 11%. Uma semana depois, 22% dos produtos que são acompanhados por essa pesquisa tiveram mesmo uma redução de preço, que seria um indicativo de que a Black Friday teve menos vendas do que o esperado. Isso seria uma amostra de que o brasileiro está ficando esperto com propaganda enganosa, com essas promoções falsas, com o que se chamou de Black Fraud, inclusive, ou realmente, assim, isso indica ainda uma tendência de enganação do consumidor aqui no Brasil? A Black Friday é um exemplo notório de como que os consumidores percebem algumas táticas mais enganosas que muitas vezes o mercado utiliza, né? Você mencionou aí a Black Fraud, e outra expressão que se usou muito é a metade do dobro, né? Quer dizer, fazendo alusão ao fato de que os anunciantes aumentam o valor do produto e faz parecer que, na verdade, eles estão concedendo um desconto grande, mas, na verdade, o produto pode até sair por um preço maior
do que ele comumente é ofertado, né? Chamou muito atenção o número de reclamações de empresas de vários segmentos em relação ao Black Friday. Eu me recordo que naquela sexta-feira, até meio-dia, por exemplo, o Procon de São Paulo já tinha recebido quase 10 mil reclamações. Só até A promoção começou no primeiro minuto do dia, ainda de madrugada, né? E quase 10 mil reclamações só até o horário do almoço. Então você imagina que realmente as pessoas estavam muito atentas e parte do que permite isso é que justamente você tem mais acesso à informação. O Elias, por exemplo, estava fazendo referência a sites na internet, né, conhecimentos, o próprio livro dele que busca, né, trabalha em direção ao consumo mais consciente. Então as pessoas estão se munindo de melhores informações para que elas não caiam em estratégias negativas como essa, por exemplo. Uhum. Isso é uma tendência mundial ou é uma coisa exclusiva aqui do brasileiro? A tendência mundial é cada vez o consumidor ficar mais exigente e mais ainda que a legislação dos países incorporem esse tipo de exigência. Infelizmente, no Brasil, temos uma legislação que, quando ela não é falha, ela não é seguida à risca. Então, você ainda tem uma permissividade muito grande para que o consumidor possa ser ludibriado, não só pela loja, pelo anúncio, mas também pelo vendedor, né? Quer dizer, na própria interação face a face, que é um fenômeno que nós temos investigado lá na Universidade de Brasília, né? Se percebe um uso muito grande de táticas de engano ao consumidor. Tá certo, Fábio Iglesias, professor de psicologia da UNB. Vamos voltar lá ao centro de Brasília, que o Sandro Faria estava chamando a gente agora. Diga lá, Sandro. Isso aí, Fabrício. Continuando essa nossa pesquisa aqui, né, entre o público sobre somos ou não somos consumistas, eu encontrei o Fabrício. O Fabrício, seu xará, ele estuda Direito, está terminando já o curso, está fazendo estágio no escritório, né, Fabrício? E aí eu quero te perguntar o seguinte, você se acha consumista ou não? Eu sou consumista, sim. Mas é uma tendência da minha família. Todo mundo consome, todo mundo quer comprar, todo mundo quer trocar. Sai uma coisa nova, já quer aquilo, por mais que a coisa ainda esteja conservada e tal. É sempre isso, de estar de olho no que está acontecendo, no que está vendendo, na tendência. É sempre isso. E que tipo de produto você consome mais? Eletroeletrônico. Consumo muito. Celular, sempre quero trocar, MP3 e tal, computador, essas coisas. Roupa também, sem dúvida, né? Ninguém quer ficar com a mesma roupa sempre, você quer sempre estar trocando e tal. Gosto muito disso. Tênis também, eu tenho uma fissura por tênis. Sempre quero ter um tênis novo, sempre quero trocar, quero um novo. Essa coisa tecnológica da qual você falou agora, por exemplo, o celular. A gente sabe que esses celulares hoje em dia têm milhares de aplicativos. Você acha que quando você troca de um modelo para o outro, você acaba usando a totalidade do que ele te oferece em relação aos aplicativos? Ou você acha que não faz tanta diferença assim quando muda o modelo? Não faz tanta diferença. O que acontece é só o de fora mesmo. É só a capa do celular que troca. Por dentro continua a mesma coisa. É simplesmente uma vaidade que eu tenho, que todo mundo tem, na verdade, né? Nós estamos num século que acho que o consumo vem em cima dos pecados capitais. É um novo pecado capital, né? Bacana. A semana passada aconteceu aqui no Brasil aquela chamada Black Friday, né? Que seria a sexta-feira de grandes descontos e tudo. Para você, um dia como esse, é mais marketing ou você acha que faz diferença mesmo para quem está querendo comprar? E a minha pergunta é a seguinte, você acha que esse hábito de ter dias especiais para compras, o brasileiro já se acostumou com isso? Isso já se aderiu à nossa cultura ou não? Não, ainda não. O que acontece é que o brasileiro quer copiar o que está lá fora. Só que nós temos uma cultura diferente. E os comerciantes, infelizmente, ele aproveita disso para faturar. E não acontece um Black Friday aqui, entendeu? Eles simplesmente chamam de Black Friday, todo mundo vem e compra, mas pelo mesmo preço. Infelizmente a gente copia, mas copia de uma forma errada, ao invés de criar uma coisa nova. O brasileiro não tem essa como você mesmo disse, essa tendência de ter uma certa época do ano para consumir. A gente consome o ano todo, no final do ano mais, mas um Black Friday aqui não é um Black Friday. Tá certo. E rapidinho, só para saber, já comprou alguma coisa que você depois se arrependeu ou simplesmente não usou? Sempre, principalmente pela internet. Sempre compro, quando chega eu falo, por que eu comprei isso? Tá certo, é tudo um impulso, né? É impulso, com certeza, só impulso. Tá certo, Fabrício. Vou mandar pro meu xará, aliás, pro seu xará, né? A porta já tá fazendo confusão aqui, chegando na metade do programa. Vamos voltar aí pro estúdio, Fabrício. De xará para xará, valeu aí, Sandro. Muito xará. boa a participação do Fabrício, ele trouxe alguns aspectos interessantes aqui, até o Fábio Iglesias aqui, professor de psicologia, estava ouvindo com atenção aqui, né? Fez uma expressão de concordância, principalmente nessa questão da vaidade, né, Fábio?
Isso, e existem alguns mitos quando se fala de consumismo entre os brasileiros, né? Há pouco você leu a mensagem da Carol Linden, né? Sim. E ela estava dizendo, olha, é um absurdo dizer que as mulheres são mais consumistas do que os homens. Perfeito, todas as pesquisas mostram isso. Na verdade, você não tem nenhuma grande diferença. A diferença se expressa no tipo de produto, no tipo de serviço que é utilizado. Mas homens e mulheres consomem da mesma forma. Um outro mito é que o brasileiro consome muito só na época do Natal. Bom, no Natal você tem esse esforço, você tem incentivo, mas veja, consumo é algo inevitável. Elias estava falando disso há pouco tempo. Consumir informação é consumo. Você estar em casa não fazendo nada, você está consumindo. Você está consumindo energia elétrica, você consome alimentação. Consome a programação da TV. Consome a programação da TV e todo tipo de atividade que você faz, a não ser que você more num lugar, né, remotamente isolado, né, envolve de alguma forma consumo. Mas as pessoas muitas vezes têm essa imagem popular mais imediata de que consumo é ir para o shopping, ou é eu logar lá num site, passar meu cartão de crédito e O adquirir um stricto produto. senso, né? Entendimento stricto senso do que é o consumo. Perguntar pro Carlinhos Bilt aqui. Carlinhos, você comprou alguma coisa nessa Black Friday aí? Você se sentiu tentado a comprar alguma Não. coisa? Comprei não, e é como o professor falou mesmo, mas é legal, o povo se sente muito atentado a comprar, mas eu não, sabe por quê? Eu sou uma pessoa assim, mais realista, eu fico meio preocupado com essas coisas. O professor até comentou um negócio aí, desse negócio que o pessoal põe a publicidade, aí põe um desconto, até 50% de desconto, até 70%. A pessoa vai muito iludido ou iludida, porque tá lá, ó, liquidação, até 70%. Só que a pessoa às vezes esquece o até. A pessoa acha que é 70%. Então tá achando que é 70%. E começa a pegar as coisas e não é nada disso. E eu também acho também que quando, olha lá, ó, 60%. Então, quando as pessoas colocam essas margens de desconto, eu acredito, eu não sei, mas eu já ouvi por bocas de pessoas de lojistas, eles mesmos falando que eles aumentam a mercadoria um pouco para poder dar o desconto. Eu não sei, professor, se você já ouviu esse Aumenta comentário. na véspera, né? É o que dizem que aconteceu com a Black Friday aqui no Brasil agora. Exatamente, eles aumentam a mercadoria, aí jogam um desconto lá de, digamos, 50%. Estamos queimando, aí te põe lá. Eu conheço, eu não vou citar nome aqui, mas eu conheço, por exemplo, profissional, que ele mesmo já me falou, não, eu ponho isso aí 50%, mas eu subo mais a mercadoria, mas na realidade ele botou lá que é 50%, ou ele está lá, mas na realidade ele subiu a mercadoria mais um pouco, digamos que ele esteja dando 30% ou 35%, só que lá ele está jogando 50% e não é. Então a gente se sente muito lesado com a proposta das pessoas. Então eu não acredito muito nessas coisas, não. Agora, você já comprou alguma coisa por impulso ou conhece gente que é comprador impulsivo na hora que vê assim uma placa dessa, 50% de desconto, ou mesmo que seja até 50% de desconto, entra na loja só porque está em promoção? Já aconteceu comigo, comprei e me arrependi. E, por exemplo, tem muito esse negócio também. Hoje em dia, eu estava vendo, você sabe, olha, Fabrício, é impressionante. Você sabe que até nas farmácias, quando você entra de uma farmácia para outra, tem diferença de preço de remédios? Sim, dá para ver isso. Então, hoje em dia, eu acho assim, que as pessoas têm que fazer pesquisa, porque há diferença mesmo. E outra coisa, tem detalhe assim, por exemplo, eu já comprei mercadoria numa loja, de eu entrar num shopping, comprar uma mercadoria numa loja de um preço, e na outra loja ter a mercadoria similar, igual, com preço bem mais em conta. Entendeu? Então, eu acho que a pessoa não pode ficar muito pelo impulso, não. Agora, o que faz o impulso, sabe o que é? É o cartão de crédito. Porque a pessoa põe lá, por exemplo, tem uma loja aqui, não vamos citar nome de loja, mas tem loja que vende um liquidificador em 10 vezes. Aí você chega lá e diz assim, mas em 10 vezes é uma quantia, digamos, de R$120 em 10 vezes. Então você chega e diz, não é melhor você me dar um desconto bacana e eu pago à vista, para você não ter que ter 10 vezes para receber, daqui 12 vezes, daqui um ano para você receber, ainda tem um detalhe, você vai pagar os custos, o cartão, vai pagar não sei o quê, e as pessoas não fazem. Agora, eu pergunto,
Por que que eles não fazem? Eu já tive em loja querendo comprar uma mercadoria que era em 10 vezes ou em 12 vezes, que era, digamos, 150, e eu propus lá o gerente ou o vendedor que queria pagar à vista e qual desconto me dava. Não dava nada. Não dava nada. Aí, Tem Sabe por que explicação? isso acontece? Carlinhos, Diga lá, Fábio. muitas empresas elas já têm como principal fonte de receita não a venda do produto, mas a própria atividade financeira de você oferecer o crediário. Tá? É o caso, inclusive, de várias cadeias que vendem, por exemplo, eletrodomésticos, eletrônicos, como o caso que você citou, sem citar o nome. Exatamente, Tá? De que forma que funcionaria isso, Fábio? Porque Porque realmente eles- assim, não é um capital que a empresa está pegando na mão ali na hora. Como que funciona? Eles então? estão ganhando no médio e longo prazo cobrando juros. E veja, na cabeça do consumidor, ele não dispõe do dinheiro, mas o que a loja faz? Então, não tem problema, se você não tem dinheiro, oferecemos aqui a possibilidade de você pagar em 10 vezes, em 20 vezes. Ele olha para a parcela cabe no bolso e ele topa fazer essa compra, ainda que ele saiba que no final o valor somado é muito maior do que se ele pagasse à vista. Isso que o Carlinhos está relatando ocorre com frequência. Muitas vezes você vai negociar um melhor preço à vista e o vendedor não tem interesse, Não porque tem a interesse. própria comissão de venda muitas vezes está baseada no financiamento no crediário. mas professor, mas a mercadoria, digamos, é o preço, digamos, R$ 150, um exemplo. E eu chego em 12 vezes. Eu digo, qual é o desconto que você me dá? Quanto você me dá para me pagar à vista? Eles dizem, não temos interesse. Então, eu acho isso um absurdo. Porque se ele vai pagar por cartão, ele vai pagar juros, ele vai ficar 12 meses para receber. E por que ele não dá desconto? Você mesmo é empresário, né, Carlinhos? Sou. E você trabalha com isso, com desconto à vista? Você Se a como pessoa me empresário? pedir, dou, sem nenhum problema. Eu acho que eu estou ali para, por exemplo, para satisfazer o meu cliente. Então, se o cliente chega para mim, Beauty, eu quero pagar, dá um desconto para mim, qualquer coisa eu dou. Eu acho que todo consumidor fica fica assim, super satisfeito com qualquer desconto que você dá. Então eu faço questão de dar, sempre dou alguma coisa. A gente não dá quando, às vezes, é uma coisa muito pequenininha que você vê que não tem condições. Mas, de qualquer forma, eu sempre dou alguma coisa. Tanto que, às vezes, as pessoas dizem, não, eu quero fazer isso, não sei o quê. Às vezes, lógico, eu acho que você tem que estar agradando. A gente, por exemplo, o lojista, ele está ali com a porta aberta, por quê? O comércio está com a porta aberta, porque eles dependem da gente, do consumidor. Então, eles têm que ser legal e tem que ser bom com o consumidor. A Eles relação não de pode dupla ser ruim. troca, né? Ele não pode ser ruim. Você vê, por exemplo, você viaja para os Estados Unidos, você viaja para a América, para a Europa, e você vê, tem uns outlets por aí, os preços maravilhosos, coisa boa. É isso que faz as pessoas comprarem muito. É aí onde as pessoas viram consumistas. São as oportunidades também. E a gente acabou de receber um e-mail aqui, né? O e-mail, para quem quiser participar do nosso programa, é participaçãopopular@câmara.leg.br. O Marcelo dos Reis Oliveira mandou aqui pra gente, ele não disse de onde é. Ele diz assim, que atire a primeira pedra quem nunca pirou nos outlets da vida. O consumo movimenta a economia e não nos torna obrigatoriamente fúteis. Um comentário breve aqui do Marcelo Oliveira. Agora, se falou nessa questão de o consumidor ser enganado, né? Eu acho que não é uma exclusividade do brasileiro, mas para o programa eu fiz uma pesquisinha sobre um assunto que a gente até já discutiu aqui no Participação Popular antes, que é a questão do mercado de veículos, de automóveis, que é um exemplo claro de que o brasileiro acaba pagando muito mais do que o pessoal de outros países, né? Por exemplo, um Chevrolet Camaro custa R$203 mil aqui no Brasil e R$65 mil nos Estados Unidos. Um Toyota Corolla custa R$63 mil no Brasil, R$32.600 também nos Estados Unidos. O Honda Fit, o brasileiro paga $37 mil e o argentino paga $23 mil. O Fiat Uno no Brasil custa equivalente ao Honda Civic na Europa e o Civic aqui no Brasil é mais caro que uma Mercedes 180 Compressor da Europa. Pois é. Por que o brasileiro paga assim mesmo? Qual dos dois que poderia responder primeiro isso aí? Bom, em primeiro lugar, tem uma taxa de impostos que é absurda e que responde por boa parte desse valor aumentado. Mas não Agora, totalmente, né? Não totalmente. Agora, repara o seguinte, a gente estava falando algum tempo atrás, e o Elias fez um comentário sobre o que eu falei, né? Sobre esse valor simbólico, essa questão conceitual. O que, com muito sucesso, esses fabricantes conseguem fazer é posicionar no nosso mercado esses produtos como se eles fossem de uma classe mais elevada.
Esses modelos de automóvel que você mencionou, no contexto europeu, no contexto norte-americano e muitos outros contextos, são carros mais populares, mais acessíveis. Aqui, eles são posicionados como um carro mais de classe média alta, um sonho de consumo. A pessoa já tem um carro médio, um carro popular, e ele fica mirando nesses carros aí. Então tem uma estratégia de marketing que tem muito sucesso ao fazer isso. Mesmo o Uninho nosso, né, o Fiat Uno, que é um carro básico, pode-se dizer assim, custa equivalente. Aqui no Brasil ele custa equivalente a um Honda Civic da Europa. Pois é. Bilt, por que isso? Por que Isso- o brasileiro topa pagar qualquer preço? É porque assim? brasileiro, quando você me fala uma coisa dessa, eu vejo assim, não é possível, é idiotice do brasileiro. Porque eu acho que a gente tem que valorizar o dinheiro da gente. Então a gente não deve ficar caindo nessas armadilhas. Eu acho uma armadilha. Porque se você vai para a Europa, por exemplo, tem gente que desfila de Mercedes aqui como se fosse o dono do mundo. Mercedes na Europa, na América, você anda, é táxi. Mas por quê? Não, exatamente. Mas por quê? Porque o carro lá não é esse preço absurdo. Só que o brasileiro aqui paga muito caro, como você acabou de falar. O preço é absurdo. Então, é um carro que você vê. São poucas pessoas que têm uma Mercedes. São poucas pessoas que têm um Camaro. Mas tem gente também que quer aparecer, quer se exibir com o Camaro. Mas eu acho que, olha, É fashion esse tipo de coisa, Carlinhos? fashion, é muito fashion. É muito fashion. Para quem gosta, é maravilhoso. É chique? É chique. É chique, eu acho. Se pode, se o dinheiro não vai fazer diferença, tem mais é que fazer. Olha, caixão não tem gaveta, ele tem o dinheiro para comprar, ele quer, olha, maravilha. Agora, eu acho que as pessoas deviam valorizar também mais os carros brasileiros, que são tão bons quanto. Agora, os carros internacionais são muito bons, é que todo mundo fala que não dá problema, não dá isso, mas o IPVA desse carro é um absurdo, todo mundo sabe. Por exemplo, o seguro desse carro é muito caro. Então, para manter um carro desse é muito caro. Então, o cara acaba... A pessoa não lembra disso na hora não de lembra comprar, disso, na né? hora de pagar. Aí depois se arrepende, aí põe o carro lá para vender mais barato e fica querendo se desfazer do carro, correndo antes que vê o IPTU do E isso é o IPVA demodê, do né? carro. Isso não é chique. Não é chique. Isso não é chique. Fabrício, tem mais uma Diga, questão Fábio. importante sobre carro. Aí sim é uma característica mais brasileira. É. O peso que o carro tem como sonho de consumo em muitos países desenvolvidos está diminuindo. Por quê? Em parte pelo que o Elias falou, as pessoas têm uma preocupação de consumir de uma forma mais consciente, mas também pelo seguinte: nós temos um sistema de transporte público que é muito deficiente. Muitas vezes as distâncias são grandes, nas grandes cidades, como aqui em Brasília, como Rio, em São Paulo e muitas outras. Então, o carro permanece sendo, não um bem de necessidade, não é exatamente essencial, mas ele sinaliza muito uma necessidade grande que as pessoas têm e a forma como elas se exibem para os outros. Tá? Exatamente. Muitos países europeus, por exemplo, têm se reduzido a carro particular. Por quê? Porque, em parte, é muito adequado, é muito saudável que a pessoa sinalize: olha, eu pego o transporte público, eu vou de bicicleta, eu estou fazendo a minha parte em relação ao meio ambiente, eu estou Bacana. consumindo de uma Isso maneira ganhou mais um valor. consciente. Ganhou é um valor, bacana. logicamente. Bom, Isso é bacana. mas antes a gente estava falando da questão das leis brasileiras e da execução dessas leis, e a gente tem no telefone agora o atual presidente da Comissão de Defesa do Consumidor aqui da Câmara, o deputado José Carlos Araújo, do PSD da Bahia. Deputado, está ouvindo a gente? Estou ouvindo bem. O senhor está viajando agora, deputado? Estou na estrada, peguei um bruto de engarrafamento aqui, estou há 40 minutos no polo petroquímico de Salvador, no engarrafamento, ouvindo você falando sobre carro. Imagine isso aí, que não estou a bordo do Mercedes, mas estou de uma caminhonete a diesel, né? Um pouco diferente do que todos vocês estão falando aí. É, ligeiramente diferente. O senhor não estava num shopping agora não, né, deputado? Não, na estrada, rapaz. Estou passando o polo petroquímico aqui agora. Eu estava assistindo, ouvindo vocês falando aí na TV Câmara. Deputado, a gente estava falando aqui sobre esse episódio recente aqui do Brasil da Black Friday, que acabou decepcionando muitos consumidores, né? O comércio dá sinais de que foi um fiasco, que não conseguiu vender tanto quanto estava prevendo. E muito se fala agora assim como uma grande forma de promoção da Black Friday e tal, e no final o consumidor iludido, se fala daquela coisa da propaganda enganosa. Que ações que a lei brasileira prevê
para esses casos e por que que a gente não vê essas ações acontecerem? É algo que depende do Congresso Nacional? Não, não depende do Congresso Nacional, porque, na verdade, o que aconteceu é que os comerciantes, os vendedores, as pessoas que vendem, uma semana antes, pelo menos a denúncia que nos chega, uma semana antes elevaram os preços substancialmente e para dar os descontos 7 dias depois, no dia 29 de novembro, o dia da promoção, e aí abaixaram os preços para o preço normal que estavam vendendo anteriormente. Então, não, na verdade, isso é uma fraude. No meu entender, foi uma fraude. Agora, a você comissão provou- recebeu denúncia, deputada? A Comissão de Defesa do Consumidor recebeu denúncia? Vai agir contra isso? Telefonaram, algumas pessoas telefonaram, conversaram com a comissão, conversaram comigo, e eu disse que formalizasse a denúncia e fizesse provas. Acontece que ninguém estava prevendo que uma semana antes ia elevar os preços para baixar na semana seguinte. Então, ficou difícil a comprovação disso. Mas nos sites, as pessoas viram alguns sites especializados. A gente vê claramente que isso aconteceu. Até tem uma pesquisa sobre isso que eu mencionei aqui no começo do programa, deputado, que vinha acompanhando já, se eu não me engano, 1.300 produtos em 11 sites da internet. Existe a intenção de se fazer alguma coisa ainda em dezembro ou no começo de 2014 sobre isso? Difícil, porque nós só temos uma sessão, que é na próxima quarta-feira. Se alguém fizer a formalização disso, chegar à comissão, nós vamos apurar, mas não mais esse ano. Nós vamos receber e no próximo ano tomaremos as providências que forem cabíveis. Mas é difícil fazer qualquer coisa nesse ano. Nesse ano nós temos, inclusive, na próxima quarta-feira, devemos estar analisando o projeto de lei do Executivo, da presidenta Dilma Rousseff, que é justamente um fortalecimento dos PROCONs. E esse projeto será analisado na próxima quarta-feira. Tiveram 2 emendas e isso será analisado. Isso vai dar uma força maior a todos os PROCONs brasileiros. Tá certo, que aí talvez diminua essa sensação de enganação do consumidor brasileiro, né, deputado? Olha, essa sensação de enganação não vai deixar nunca de existir. Sempre houve, desde que o mundo é mundo, desde que começaram a vender alguma coisa, todo mundo se sente no direito de querer enganar, e as pessoas que compram sempre são desconfiadas, pensam que estão sendo enganadas. Essa sensação é de quem vende e de quem compra. Tá certo, deputado José Carlos Araújo, do PSD da Bahia, falando ao vivo ali da área do Polo Petroquímico de Salvador, em meio a um congestionamento. Grande abraço para o senhor, deputado. Grande abraço para você e um Feliz Natal e um próximo ano novo. Que no próximo ano nós possamos trabalhar mais em prol do consumidor brasileiro. Maravilha. Um Feliz Natal aí para todos nós, deputado. Vamos de novo ao centro de Brasília, porque o Sandro Faria estava chamando a gente. Sandro, diga lá. Alguns dos entrevistados com os quais a gente falou aqui, Fabrício, disseram que o que mais consomem são produtos eletrônicos, especialmente celular, né? Então a gente encontrou o Bruno, que é dono de um quiosque, de uma pequena loja de acessórios para celular, até para a gente ouvir o outro lado, de quem está do outro lado do balcão, né? O Bruno, conta pra gente, você tem aí uma infinidade, né? Mostra aqui pra gente, você tem capinha de infantil, tem de todos os motivos, bandeiras, quer dizer, o pessoal procura muito essa variedade de capinha de celular? Procura bastante. Tem uma procura específica geralmente pela beleza da capinha, né, na verdade. O pessoal hoje em dia ele não quer mais a proteção do celular, ele quer deixar o celular enfeitado, né? Pois é, isso que eu estava vendo aqui. Você tem diferentes modelos. Então, assim, tem modelos que se adaptam mais para crianças, outros para mulheres, para homens. Você acha que a pessoa quer personalizar e acaba... Tem gente que compra mais de uma e tem mais de uma em casa, por exemplo? Tem gente que faz coleção de capinhas. Tem cliente que volta, toda semana ele está voltando para comprar capinha nova, porque enjoa da capinha. Capinha, na verdade, enjoa, né? Então, ela vê aquela toda hora no celular, então ela vai comprando mais, né? Quantas dessas você chega a vender por dia, mais ou menos? Cara, umas 200, 300 mais ou menos. E agora no mês de dezembro, época de Natal, esse consumo aumenta ou não? Deu uma aumentada legal, deu uma aumentada significativa no padrão normal, né?
E você costuma fazer promoções, assim, tipo, olha, vamos dividir, vamos fazer promoção disso ou daquilo, ou você já tem os seus clientes fiéis, porque sabe que quem tem celular acaba sempre dependendo de comprar uma capa nova, conforme você falou? A gente tem os clientes fiéis e a gente também sempre faz uns preços promocionais, né? Para atrair novos clientes para a loja. Para você, esse consumo, então, é um ótimo negócio. Ah, com certeza, né? Com certeza. Se não tivesse esse consumismo de capinha, a gente estaria trabalhando com outra coisa, na verdade, né? Você viu aí, né, Fabrício? O Bruno tá rindo à toa. E essa coisa é muito interessante que ele falou, né? Tem gente que tem coleção de capinha de celular em casa. Isso é um consumismo, assim, em último, talvez perto do extremo, né? Realmente, eu queria ver se as pessoas têm paciência e tempo para ficar trocando a capinha toda hora, né? Toda vez que vai sair, vai pensar, eu vou lá trocar a capinha do celular. Mas, de toda forma, boa sorte aí pro Bruno, né? Tá enriquecendo o Natal dele aí, todo mundo que tá comprando. Que bom para ele, bom para a família dele, Sandro. Muito obrigado por ter trazido aí o Bruno para o nosso programa. Estamos chegando já perto do final. Eu queria jogar uma pergunta que foi feita aqui pela Vanessa Jesus de Oliveira, que ligou para o 0800 619 619. Aqui está identificado como Ixu, da Bahia, a cidade dela, né? Ixu. E a pergunta bem elaborada aqui. Como educar as pessoas para refletir ou repensar sobre a realidade social que é permeada pela desigualdade, pelas diferenças de classe, quando nós temos diversos aparatos midiáticos que influenciam e estimulam o consumismo exagerado? Ou seja, como educar em meio a tanta propaganda? Eu acho que a essência é essa, tanta pressão assim da mídia para o consumo. Você acha que isso é possível, Fábio? Olha, o deputado Araújo ele fez um comentário no final dizendo, olha, nunca se conseguirá evitar, a rigor, todo tipo de engano que acontece no mercado, né? Não, é uma guerra perdida. Veja, a sociedade ela funciona com um esforço de venda, com um esforço de marketing. Não tem nada de errado com isso, o problema são os abusos, né? Parte do problema está, sim, em questões de educação. A educação financeira, a educação para o consumo no Brasil ainda é muito modesta, ainda é muito insuficiente comparado com vários outros países, né? Parte é um esforço de mídia, como esse que você está fazendo aqui, programas que estão discutindo isso, estão trazendo esse tipo de questão, ouvindo o que especialistas têm a dizer. E, claro, grande parte se deve à regulação, um esforço governamental, muitas vezes munido até por um esforço não governamental. Quantas ONGs estão, por exemplo, preocupadas com isso, para que as pessoas possam exercer mais um consumo exigente, qualificado, que as pessoas reclamem. Agora, é importante dizer, não adianta culpabilizar o consumidor, que o que mais se escuta é, você tem que ser mais consciente, você tem que ser mais exigente. Ora, não se faz isso sozinho, né? É um esforço que demanda muito mais fatores do que uma iniciativa pessoal. Né? Precisa haver autoridade. Sobre esse assunto da educação financeira, a produção do Participação Popular, valorosa, produção do nosso programa, colheu alguns depoimentos de crianças em uma escola particular daqui de Brasília, que tem essa questão da educação financeira no currículo escolar. Vamos ver o que elas disseram, as crianças. Meu nome é Marina Massoni, eu tenho 14 anos, sou da 7ª série, 8º ano. E para mim, consumo e consumismo são duas coisas diferentes. O consumo é para aquilo, é o que a pessoa consome, o que ela precisa, o essencial. E o consumismo é um tipo de vício que a pessoa tem, que ela compra aquilo que ela não precisa. E na maioria das vezes, para mim, hoje em dia, isso acontece para a pessoa poder se inserir num tipo de grupo, numa sociedade, para ela passar na rua ser notada, porque ela tem um aparelho de última geração, uma roupa da moda. Então, para mim, o consumismo é isso. Meu nome é Lucas Busson. Eu sou estudante do 8º ano. O consumo pode até mesmo ser benéfico para as pessoas, porque sem consumo não teria como viver. Mas o consumismo, à medida que ele é exagerado, acho que faz mal para a vida das pessoas, para a mente delas. Meu nome é Felipe Lopes de Freitas, eu sou do 8º ano. Para mim, sempre você tem que fazer aquela pergunta, será que realmente eu preciso do que eu estou comprando? Pessoal aí parece bastante consciente, né, Carlinhos Witt? Você que já deve ter ouvido muita história de compras irresistíveis num salão de beleza, isso aí é toda hora, né? Toda hora. Você acha que esse comportamento das pessoas está mudando, essa coisa que a gente vê da educação financeira das crianças,
está já alterando a sociedade, pelo que você ouve? Eu acho que sim, as pessoas estão mais conscientes, sim, Fabrício. Eu acho que as pessoas não estão mais assim também consumindo essas coisas todas, não. Tem pessoas ainda que consumem muito, mas tem pessoas que já estão começando a se controlar mais, porque é meio complicado, né? Aquele que lembra que eu tinha falado, porque eu acho que começou a ter aqueles negócios de cartão de crédito e as pessoas iam, comprava e depois caía a ficha. Chega no final do mês, aí fica todo mundo desesperado para fazer o pagamento, né? Mas eu acho que está mudando. Eu acho que já tem gente, as pessoas estão pensando 2 vezes na hora de comprar certas coisas. Eu acredito, eu te digo porque lá no salão, por exemplo, às vezes a gente que está dentro da loja, dentro do estabelecimento, então você chega para cortar um cabelo. Aí você diz, eu vim para cortar, então eu já mando lavar seu cabelo, aí eu falo, Fabrício, vamos fazer uma hidratação, vamos fazer isso, vamos fazer isso. E às vezes você diz, não, eu estou com um pouquinho de pressa, marco depois, eu vou mesmo só cortar. Então é uma forma que você não quer consumir muito, você quer fazer só o importante. O básico. O básico. Você quer o quê? Lavar e cortar. Isso acontece bastante no salão já. E antigamente não. Já tem umas que a gente diz, vamos lavar, vamos cortar, vamos hidratar, vamos fazer umas mechas, vamos fazer isso, vamos. Tem uns que fazem. Então não é todo mundo hoje que está 100% consumista. Agora está tendo umas pessoas que são consumistas bastante e outros não. Está mudando, está melhorando bem, é bacana. Aos poucos está evoluindo, né? As coisas vai mudar, é bacana. Uma coisa que talvez mude, que a gente vai discutir no Participação Popular da semana que vem, ao vivo, às 6 da tarde também, na sexta-feira, é a questão da doação de órgãos no Brasil. Mais de 50% das famílias brasileiras se dizem favoráveis à doação de órgãos dos parentes, enfim, que venham a falecer em algum momento. Isso é um recorde mundial. E para alguns órgãos já não existe mais fila de espera pelos transplantes. Mas para outros órgãos ainda existe, ainda falta estrutura, ainda falta capacitação. Enfim, isso vai ser o que a gente vai discutir nessa edição do Participação Popular. Como melhorar o atendimento, a questão da doação de órgãos aqui no Brasil. Você já pode começar agora a mandar sua pergunta, sua opinião, ligando para o 0800 619 619, mandando e-mail para participaçãopopular@câmara.leg.br ou mandando uma mensagem pelo Twitter com o nosso nome de usuário, @participaçãopop. Vamos encerrando aqui o nosso bate-papo sobre o consumismo aqui no Brasil. Vou agradecer ao Fábio Iglesias, professor do Departamento de Psicologia da Universidade de Brasília, especialista em comportamento do consumidor. Fábio, muito obrigado por ter estado com a gente aqui. Muito obrigado, foi um prazer, Fabrício. Igualmente. Carlinhos Bilt, hairstylist, aqui em nome do consumidor. Mais uma vez, bem-vindo aqui ao Participação. Muito obrigado por ter estado com a gente e aceitado o nosso convite, Carlinhos. Obrigado você, Fabrício. E foi um prazer estar aqui falando sobre isso, que isso é muito importante. Boa noite. Legal, muito obrigado e obrigado a você também que acompanhou o nosso programa. Espero você então na sexta-feira que vem, ao vivo, 6 da tarde, para falar de doação dos órgãos, viu? Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou Fabrício Rocha, a gente se fala, a gente se vê. Tchau.